Fala galera, seja bem-vindo a mais um FENIC-Cast, esse podcast que está tendo a honra de fazer a cobertura deste grande evento da indústria e do comércio aqui de Cachoeirinha. Já falei em outros episódios, se você nos acompanhou até aqui, para nós essa edição é uma edição especial, ela mostra como o povo gaúcho é aguerrido e bravo e que não desiste nunca. Era para ter acontecido em 2024, né, Gustavo? Mas infelizmente, com os acontecidos das enchentes, não pôde acontecer e ela veio maior, mais forte, mais cheio de novidades e com os apoiadores, as empresas que fazem e que fomentam a indústria, o comércio e a economia aqui da região e aqui do nosso estado. Eu sou o Victor Abbe, CEO da ProHub. Eu sou o Gustavo, diretor de marketing da ProHub. E seguindo a nossa caminhada do conhecimento na indústria e das empresas que fazem isso aqui girar, hoje nós vamos falar com a Climatec. Tchê, eu vou te dizer um negócio. Se tem invenção melhor que o ar-condicionado, eu desconheço. E eu assino embaixo. Olha, e assim, né, acho que a gente tem essa característica de só nos extremos acabar buscando e causa um pouco de transtorno no mercado, porque sempre superlota, né? Acaba faltando e tudo mais, mas é quando o cara, quando tá com aquele calorão e tu encontra o ar-condicionado, quando tá no frio tu encontra o quentinho. É ali que tu descobre o quanto esse bichinho é importante na vida da gente. É quase que o segredo da vida. Eu acho. Sabe que tem coisas na vida que a gente conquista que realmente valem a pena, né? Que é um bom colchão. Depois, né, que o cara vai começando a ficar mais velhito, né? O cara vai pegando mais experiência, maturidade. É um bom colchão, chuveiro, um tênis. Água quente. E o ar-condicionado. Aí tu sabe que venceu. Mas de tudo é o ar-condicionado pra mim ainda. Não tem dúvida nenhuma. Quero então dar aí boas-vindas ao Israel Paloski e Fernanda Paloski, que são aí, então, os sócios, fundadores e proprietários da Climatec. Sejam bem-vindos ao podcast. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui junto do Israel contando um pouquinho da nossa história. Então já arranca contando um pouquinho da história da empresa. Quero agradecer aí a disponibilidade de vocês aí, legal, estar nos recebendo. Então, assim, vou contar um pouquinho da minha, né? Conta da tua. A cara de vocês, a gente quer escutar a história de vocês. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Então, a minha família toda é comerciante. E acabei que, por um ralo do destino, fui para o CLT. Fui motorista de ônibus durante 15 anos. Né? E daí chegou um ponto que eu pensei, o que eu tô fazendo, né? Eu vou fazer alguma coisa. Aí resolvi que ia fazer um curso de instalação de ar-condicionado. E lá foi o Israel para o Senai fazer um curso lá, onde fiz esse curso, completei e comecei a dar andamento nessa história. Né? Então, o ar-condicionado começou na minha vida há mais de 10 anos, né? E eu vinha com ele durante os 6 primeiros anos como um adendo, como uma nova renda, né? Então eu continuava como motorista e trabalhando com ar-condicionado. Em 2018, o Israel resolveu se dedicar integralmente ao ar-condicionado, né? E desde lá foi fundada a RP Climatização, né? Na época, que começou com a parte de serviço, instalação, manutenção, contratos de manutenção. E em um certo momento, em 2019, início de 2019, recebi a proposta da minha esposa para partilharmos da mesmo ramo, né? Então, a Fernanda conta um pouquinho da história dela agora. Contribuindo um pouquinho com a tua história, né? Eu acho que é importante a gente resgatar. Enquanto CLT, existiam momentos que Israel chegava cansado, ele trabalhava por escala e não tinha como saber quando que ia ser as férias, como é que ia ser a folga no final de semana. E ele muitas vezes chegava irritado e dizia, que saco essa empresa, tu vê? E eu dizia pra ele, olha, a empresa ela não vai mudar. Quem tem que mudar é tu. Então, daqui a pouco, vê alguma coisa que tu gosta e investir nisso, né? O que tu gosta de fazer? Tu sempre foi uma pessoa que resolveu tudo na família, que pros conhecidos sabe arrumar. Ele desmontava e montava coisas, estragava alguma coisa, ele ia lá e arrumava. Eu disse, quem sabe, pensa em algo, né, relacionado a isso aí. E aí foi onde o Israel se desafiou e foi buscar na questão da instalação do ar-condicionado, foi buscar conhecimento no Senai, que é uma instituição que a gente tem muita admiração, né? E começou a exercer isso aí em paralelo ao CLT, como uma segunda fonte de renda.
E sem contar que hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que o Senai é um dos principais clientes da Climatier. Hoje a gente Baita fornece insumos para eles, né? Para eles conseguirem continuar dando as aulas, consertar equipamentos próprios, né? Que legal. São parceiros e é uma forma também de agradecer muito De obrigado agradecimento, de ter aberto as portas, de ter, de alguma forma, sem eles mesmos saberem, mas foi de uma forma que Mudou a nossa vida. Mudou a vida de vocês, né? E isso é interessante. E Tchê, me diz uma coisa. A gente sabe que no início é sempre muito difícil, muito complicado. A gente tem aquele medo de, meu Deus, aquele meu certinho no começo do mês, e vai dar. Sempre dá. A gente sabe que sempre dá, porque a gente também está há muito tempo no mercado de marketing audiovisual e a gente sabe que existem os altos e baixos. Mas a gente queria escutar um pouquinho de vocês, aquelas historinhas mais difíceis de início de carreira, assim. Tchê, do meu caso, como eu venho de uma família de comerciantes, então eu já estava um pouco acostumado a atrasar um boletim aqui. Então, a ficar, né, a ter essa insegurança financeira. Ele não tá falando nada mais do que a verdade, né? Mas a Fernanda, sim. A Fernanda, ela vem de uma família já de operários, né? Acho que eu conto a minha história, né? Pode falar. Cada um conta a sua. Cada um conta a sua. Fala. Não, ele dá vontade de contar os do Eu sou assim vontade de também. contar. Se deixar, eu conto até o do Vitor. É que eu fiquei muito curioso a parte em que ela entra e vem com a pulguinha de vamos começar a vender essa parada. Aham. Isso. Conta, Fernanda. Fala pra nós. Então, falar um pouquinho da minha história antes da Climatier. Então, volta lá no passado, a Fernanda, com 16 anos de idade, já namorava o Israel. Já namorava. Tempo, né, Tchê? Tem gente que não sabe, mas a gente é casado. Outro dia a gente foi numa reunião de negócios e a pessoa nos perguntou, vocês são casados? Sim, nós somos casados. Então, lá com 16 anos, a gente já namorava, estava terminando o meu ensino médio, técnico em administração de empresas. E aí eu peguei meu primeiro estágio num arquivo. Aí carregava a caixa, fazia pesquisa em caixa de arquivo. E eu sempre fui uma pessoa intraempreendedora. Eu sempre levei as coisas muito a sério. Meus pais, como o Israel comentou antes, foram metalúrgicos, então foram do CLT. E eu tive essa criação do CLT, né, da carteira de trabalho, de fazer as coisas corretas, de cumprir horário. E uma coisa que a minha mãe me disse quando a gente começou a namorar: tu pode até casar, mas tu nunca deixe de estudar. Sábia. E aí, com os 17 anos, a gente se casou. Eu tinha 17 anos e tu tinha 18, 19. né? Tu, duas crianças, né? Hoje em dia, se for pensar. Eu tenho hoje de 18, eu fico um pouco Quanto tempo preocupado. faz isso, mais ou menos? Eu não vou perguntar a idade de Vai vocês, fazer 25 anos em janeiro. Cara, Nós somos parabéns, casados que oficialmente. baita história. Bodas de prata. Mas aí, lá nos meus 16 anos, o Real sempre me apoiou essa questão do estudo. Eu depois de trabalhar num arquivo como estagiária, onde eu entrei para uma oportunidade que eram apenas 6 meses. E aí eu consegui ficar lá, eu consegui uma outra oportunidade, fui trabalhar na área de expedição e malotes, onde eu abri e fechava malote, e era no sistema Fiergs, a empresa que eu trabalhei, né, Federação das Indústrias, onde é a sede do SESI e do Senai. Então a gente mandava os malotes para todas as unidades de SESI e Senai, e era tudo em papel, não tinha e-mail naquela época. Então eu vivi isso, né, e sujava as mãos, um trabalho muito operacional, carregava a caixa. E o Israel entendeu muito bem a minha situação e sempre me apoiou. E eu trabalhava no meio de homens, naquele momento eram na sua maior parte homens, e alguns diziam assim: mas vocês não têm dó dessa mulher, essa menina carregando essas caixas, essa menina. E eu tive uma gestora que confiou muito em mim, foi a Loiva, na época, né? Talvez ela vai estar assistindo esse podcast. E ela sempre disse: mas pra quem quer trabalhar não importa o sexo. Não importa. Importa é a vontade de aprender. E fazia serviço de rua, na época chamava office boy. Eu ia nos cartórios. Eu fui office boy. Ia nos bancos. Gaste a idade também. É verdade. Não deu escapar. Cheque administrativo, essas coisas, fazia todo esse trabalho de rua. E eu sempre fui me dedicando ao máximo em todas as oportunidades. Daí continuei estudando, comecei a faculdade de administração de empresas. E as oportunidades, por isso que eu digo, não adianta tu querer que deem uma oportunidade pra ti se tu não tá demonstrando no teu dia a dia. Então tu tem que focar e dar o teu máximo. E quando a oportunidade passar, tu vai estar pronto. Tu vai aproveitar aquilo ali, né? Então, depois da expedição, fui para recepção. Depois da recepção, fui secretária. Fui técnica administrativa. Participei de processo de seleção. E o Israel, ele continua... Daí, nisso, ele foi... Tu não falou das tuas outras profissões que tu teve, né? Antes de motorista. Nossa. Enquanto acontecia isso tudo lá eu comigo... fui açougueiro, eu fui vidraceiro, eu fui motoboy.
e entre outras não declaradas. E aí, nisso, eu fui trabalhando, me desenvolvendo, né? E tendo essas oportunidades dentro do meu trabalho lá. E foram abrindo a minha cabeça para algumas coisas. Eu fui participando de alguns projetos importantes e vi que a mudança, ela não tá no outro, ela não tá na empresa. A mudança que a gente quer, Tá na gente. tá na gente mesmo. Ai, gente, claro. Então, a gente tem que ir em busca disso, do que a gente quer, né? E chegou um momento da minha carreira que eu cheguei na coordenação de fui gerente de projeto, de um projeto de nível nacional, onde eu me relacionei com pessoas de todos os estados do Brasil. E isso foi muito desafiador para mim. E ali eu vi que aquilo ali me provou de uma maneira que eu era capaz de fazer qualquer coisa depois daquele projeto. De tamanho desafio que eu passei ali, né? E eu tive uma situação, até conversei hoje de manhã com uma amiga minha sobre isso, que tinha uma reunião no Espírito Santo e a gente foi de avião para lá, não sei se tu lembra essa história. Lembro, sim. E teve uma, como é que se diz? Uma turbulência, o avião. E aí o comandante disse, a gente tá passando por uma turbulência e tal, normal, né? Só que nisso deu uma piscada na luz do avião e voltou, aí a gente viu que o avião meio que arremeteu. E ele disse, não, nós vamos ter que reiniciar o procedimento de pouso, porque teve uma turbulência, então fiquem no cinto e tal. Ah, tranquilo. Aí quando pousou o avião, ele disse assim, em solo, nessa turbulência, a gente perdeu totalmente a comunicação com o aeroporto e eu tive que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Campinas, um aeroporto de carga e descarga. Aham. E esse aeroporto estava fechado, foi meio que cena de filme, assim. E aí a gente teve que ficar dentro do avião esperando chegar a equipe para poder a gente desembarcar, para pegar um ônibus. E aí eu pensei, gente, eu tô aqui nesse lugar, no meio da noite, os meus filhos, já tinha 2 filhos, né? Será que é isso que eu quero pra mim, né? Eu tô trabalhando nesse projeto. Aí eu fui, mas aí consegui entregar o projeto, mas eu tive esse insight, eu vou trabalhar pra mim. Eu viajava muito e aí eu senti que tava no momento de empreender. E aí um dia eu cheguei pro Israel, vamos abrir um negócio pra gente? E ele disse, oi? Momento assustador. Porque no início do nosso relacionamento, a gente chegou a comentar sobre isso, só que eu não tinha a maturidade. E era um negócio familiar. Então eu optei em seguir a minha carreira. Mas aí naquele momento eu me senti pronta. E aí, só que eu tinha um bom salário. Né? Eu estava numa empresa com benefícios, com uma série de coisas. Mas eu sentia que eu precisaria fazer algo para nós. E aí ele já estava desempenhando essas atividades de instalação e manutenção de ar-condicionado em paralelo, né, de maneira informal. E ele trabalhava muito, ele ia dirigir o ônibus, e aí no final de semana, até nas férias, às vezes ele levava ferramental para a praia para instalar coisa. Ele disse, vamos dar uma guinada, vamos trabalhar pra gente. O que a gente vai abrir? Qual negócio a gente vai abrir? A gente chegou a pensar em vários tipos de negócio, né? Pensamos em padaria, mercado. Então, casa de bebidas, né? Fruteira. Pensado em tudo, né? Mas eu sempre pensei que a gente tem que ter um propósito, né? E aí eu identifiquei e nele, assim, e a gente conversou, né? Como ele tem esse dom do conserto das coisas, essa inteligência da gente saber resolver problemas. Essa admiração que eu tenho, né, pelo Israel. Que ele é uma pessoa que ele é muito inteligente para resolver, para consertar. Daqui a pouco eu choro aí. O pessoal chama ele. Aí aquela que Ninguém conseguiu resolver o problema. Os clientes dizem, não, mas eu tenho um cara que se chegar aqui, ele vai resolver pra ti. E chega o Israel lá e resolve. Então acho que isso também traz pra ti. Até, vamos dizer, esse caso acontece e me emociona também de saber que nem agora há pouco tempo, não faz nem 6 meses, nós fomos chamados para um serviço que a pessoa que estava nos contratando disse assim, me disseram que ninguém consegue. Mas daí, disseram, não, chama a Climatia e o Israel lá que eles resolvem. Que legal isso. Isso aí dá um... Isso dá um... Isso é a maior credibilidade de uma empresa, é essa, né? Porque eu considero, assim, eu sou muito família, eu sou muito amigo, assim, né? Então, eu considero o meu cliente como se fosse um amigo pessoal. Sem dúvida. Eu tento fazer o melhor do que a gente pode, do que a gente... E hoje a nossa equipe é uma equipe enxuta, não posso dizer que nós temos várias equipes, não tem, é enxuta, mas são pessoas que podem frequentar a minha casa, de minha confiança, que vão fazer o serviço do jeito que eu quero que seja feito. Porque ele com capricho, com perfeccionismo. Mas essa ideia de empresa familiar, ela sempre dá muito certo. A raiz de uma grande empresa é quando ela é entendível, quando ela é uma empresa familiar.
que tem organização e que tem alguém coração e razão. Então, essa parte de razão e coração, elas sempre andam muito juntos nessa parte de empresa familiar. E é onde dá certo e é onde tu começa a fazer pessoas e colaboradores mais amigos e que se dedicam à empresa. O que é muito difícil hoje em dia, os colaboradores serem dedicados pela empresa. É isso, tu pode dizer, que é um pouquinho do diferencial da tua empresa hoje? Com certeza, com certeza. Com certeza. O nosso diferencial é esse aí. Esse trabalho mais humanizado, é o capricho dos detalhes, né? Que a gente deixa bem claro para o cliente que ele não está comprando um serviço qualquer. Ele está comprando o melhor serviço que eu posso oferecer para ele. Que seria o serviço que eu queria que fizesse na minha casa. Né? Porque a gente acaba entrando em locais muito íntimos, né? Quartos. Casas, né? Claro. E que ano foi isso? Foi, Que starta a Climatier? foi em 2018 que eu tomei a decisão, quando eu estava finalizando esse projeto de nível nacional lá no SESI. E aí eu cheguei pro Israel, falei, né? Daí eu tava comentando essa questão de a gente tava falando sobre o que a gente ia abrir, aí ele me trouxe uma dor que ele tinha na época como instalador e como CLT, que é a realidade de muitos clientes que a gente tem hoje na Climatier. Às vezes, a questão da instalação é uma segunda fonte de renda, principalmente no sul, que a gente tem essa questão da sazonalidade muito forte. Então a gente percebe que muitos acabam indo pro Uber no inverno, ou eles vão fazer entrega, porque não tem demanda que sustente, né? Essa questão no inverno, o pessoal ainda não entendeu a questão da qualidade do ar, que tem o plano de manutenção, que depois a gente pode falar um pouquinho. Sim, claro. São oportunidades, né? Porque acabam focando só na instalação e eles não conseguem se sustentar o ano todo disso aí. Mas qual era a dor que tu me trouxe na época? Pode falar daí. Na época a gente tinha uma dificuldade muito grande na compra do material, né? Imagina eu trabalhando de motorista e fazendo um trabalho à tarde, vamos dizer, né? E eu tinha que comprar esse material para fazer o serviço, comprar os insumos, né? E nós não tínhamos lojas aqui próximas de nós. E, não E tinha as que tinham, elas eram lojas com valores muito caros, muito dobro dos valores. Então a gente acabava tendo que ir a Porto Alegre. Aí eu perdia uma tarde de trabalho para comprar o material. Sim. Então daí a gente uniu essa parte aí da falta de lugar para comprar e daí nasceu a Climatier. Para suprir isso aí, para ajudar o instalador, para ajudar a empresa que precisa comprar um insumo também, a gente vende lá. Aí a gente falou, então, vamos começar vendendo material para instalação de ar-condicionado. E eu disse, que legal, vamos lá, quem entende disso, eu preciso de alguém que entenda do negócio, eu vou para a parte administrativa, que é o meu chão, e o Israel foca na parte técnica, né? E hoje a gente tem lá, assim, muitas histórias, assim, que a Fernanda acredita muito em mim. Eu fico muito orgulho de ter ela como minha parceira, porque é uma mulher competente, de uma história linda, de muito estudo, muita dedicação no que faz, né? Muita cobrança, ela me cobra muito, cara. É demais. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, assim, ó, e ela acredita muito em mim também. Às vezes eu chego lá, tem um instalador lá com 30 anos de experiência que vem me fazer uma pergunta, cara, e eu me sinto lisonjeado de poder ajudar um cara com tanta experiência. Sem dúvida. E às vezes eu não me sinto assim, cara, como é que eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer se o cara tem tantos anos, tanto tempo de chão, né, de trabalho. E graças a Deus a gente vem ajudando todo mundo conforme a gente pode. A gente tem também esse diferencial desse apoio técnico, né? O cliente está lá na obra, aconteceu alguma coisa, eles ligam para a empresa, eles entram em contato comigo, eu tento ajudar da melhor forma. Muitas vezes, que nem teve um caso, rapaz, acho que era de... Como é que é o nome da cidade? Santa Maria, eu acho que era. Eu não lembro agora. O Evandro? O Evandro, né? Teve um cliente da loja que compra online nosso, que estava com problema e ele se deslocou lá de Santa Maria. Agora não me tenho bem certeza se é Santa Maria. Sábado de madrugada. Um sábado de madrugada para estar ali no sábado de manhã, trouxe a máquina do cliente dele, a gente abriu junto, identificamos o problema e ele voltou para casa dele. Imagina, o cara rodou 800, 900 quilômetros para vir ali pegar uma dica comigo. Cara. Isso aí, assim, ó, não tem preço. Não tem preço. Eu acho que eles deram uma ensaiada. Tu viu como eles tocam a bola? Bem. É É a primeira vez que a gente vem em um podcast toda semana. Já gravaram isso 10 Já fizeram isso. Eu acho que eles treinaram em casa. Se não vieram, é treinar em casa. Tchê, mas é que o que acontece? Se tu falar do que tu gosta, tu falar do que fácil, tu né? É leve, faz, né? é leve. É legal, tranquila, né? E tem muita história também, né? Porque quando tu começa a entrar na casa das pessoas, né, no comércio das pessoas,
tudo vira uma grande história, né? Verdade. A gente, às vezes, o cotidiano não deixa a gente entender o quanto isso é uma história, porque a gente começa a trabalhar no automático, né? E agora a gente também vamos para uma parte mais leve, né? Eu queria saber um pouquinho de uma história daquele perrengue chique que vocês tiveram. Ah, tem uma, né? Tem, aquele perrengue chique, assim, aí perrengue chique é modo de dizer, né? Aquela história que vocês dizem assim, cara, essa eu tenho que contar lá no podcast. Vocês têm algumas que vocês lembram, assim? Eu tenho algumas. Talvez vou trazer uma pra mulher que quer empreender, né? Boa. Nossa. A gente tem uma situação ainda muito recorrente, que a gente tem na nossa equipe mulheres, muitas mulheres, a gente tem os meninos também, tem o Guilherme, o Rodrigo hoje, o Fernando, tem os guris de serviço, e tem os meninos, o pessoal do estoque e o Gui, que é nosso filho, que trabalha conosco também. Uhum. Mas quando tá só as meninas ali na frente, chega um cliente que é técnico, ele, se tá o rapaz do estoque do lado, que é bem jovem, e não há problema nenhum nisso, mas o técnico ele se dirige direto para a figura masculina e pede, eu preciso de uma válvula para a máquina de lavar lá da minha máquina que estragou. E aí ele diz, não, mas eu não sou vendedora, tenho que falar com ela. Então, existe ainda uma barreira a ser superada, né, em relação à figura feminina trabalhar num cenário que é ainda abrangido na sua maior parte. E é muito legal, porque as nossas vendedoras são bem técnicas, entendem tudo do que elas vendem ali, né? Então elas abrem vista explodida, mostra para o cliente, o cliente às vezes não sabe o que é, elas vão atrás e conseguem identificar. E às vezes eles vão na figura masculina, mas que nem esse rapaz do estoque, ele é um rapaz ali que entrou há pouco tempo, então ele ainda está em fase de conhecimento. Muitas vezes ele não sabe, né? Daí quando vem ela e diz, não, é tal coisa, a pessoa fica até impressionada, né? E teve uma situação também muito engraçada, que acho que o Israel pode contar essa, Israel, que o cliente, aí era bem no início, que era eu que atendia e o Gui, tinham poucas pessoas, e eu pedi, tu quer me dar o teu Instagram? A gente tem a página da Climatier pra gente começar a te seguir no Instagram. E aí, como é que o cliente falou, tu lembra? Essa aí... E tu tava no depósito, tu tava escutando. O rapaz falou assim, mas tu quer o meu Facebook de casado ou de solteiro? Mas que calhou! Aí eu saí da porta do estoque e disse assim, olha, eu não sei ela, mas eu quero de solteiro. Que vai! Bem demais. E eventualmente tem uma situação ou outra, a gente tem câmeras, né? Nunca mais. Aí, determinados clientes, quando entram, do nada Israel aparece, oi? Como assim? Tá certo, irmão desse, né? Inesperadamente ele aparece lá. Eu tenho faro do seu, não desdenho dos nossos. Tem que ter. E falando em faro, na verdade, vamos falar um pouco de mercado, tá? Porque o que acontece? 2018 já tinha ido um pouco o boom e a democratização do ar-condicionado, mas não tanto. E ar-condicionado, eu faço uma analogia com aviação, sabe? Com um aeroporto. Como era no passado, a dificuldade que as pessoas tinham, né? A não ser que tu tivesse realmente condições financeiras de poder voar. Hoje em dia é democrático, que inclusive parece uma rodoviária, muitas vezes. Mas de 2018 para cá, o mercado de ar-condicionado mudou bastante. Hoje ele é muito mais democrático, ele é muito mais acessível. Hoje as pessoas já entenderam que ter ar-condicionado é mais do que uma necessidade, é mais do que um conforto, é uma necessidade. Vocês já tinham esse faro, né, lá atrás, essa percepção, vem cá, esse mercado vai virar e vai virar muito forte. E se esse impacto ele foi positivo para vocês? Eu tenho uma história para contar, assim, né? Quando eu comecei no ar-condicionado, a gente via muito assim, tem bastante serviço no verão e no inverno a gente fica parado. Graças a Deus, eu sempre conduzi o meu cliente sobre a manutenção preventiva. Sempre fiz com que ele entendesse que ele tem que preparar o equipamento para a chegada do verão. Não somente no verão, né? Boa. Então, todos os clientes Climatier, desde o início, quando a gente começou com higienização de equipamentos, chegava lá o equipamento muito sujo, tu mostrava para ele a qualidade que ele ganharia de ventilação, de troca de calor, economia de luz, que ele tem por ter esse equipamento sempre bem limpo. Então, assim, o cliente que fez na época uma higienização, ele faz até hoje. Ele faz ele faz 2 por ano. Nós temos clientes ali com problemas respiratórios que a gente faz 2 ou 3 meses, vai lá e higieniza a máquina para eles.
Nós temos clientes que nós temos chaves de apartamento da praia deles lá, tá lá na empresa. No momento que ele quiser, ele liga, Israel, precisa higienizar lá, os meninos vão lá, fazem o trabalho e voltam de novo. E tá tudo certo. Então, A gente conseguiu conscientizar muito o nosso público. Então, até hoje a gente vê o pessoal do nosso ramo reclamando do inverno. E eu digo assim, ó, e era uma promessa que eu fazia pro nosso funcionário. Cara, nós vamos trabalhar pra caramba no verão, mas no inverno dá uma baixada, a gente dá uma relaxada. E semana passada ainda um me cobrou. Cara, e cadê o descanso do inverno? Relaxado. Então, a gente trabalha direto. Claro, o verão tem a loucura, tem a agenda extensiva, mas o inverno é cheio sempre. Não, e também o inverno agora, a galera tá muito mais consciente, preparada para fazer material e promoções no sentido tipo, adquire agora. A instalação é mais interessante, o prazo é melhor, os equipamentos estão mais baratos. Cara, entendeu? Porque tu vai lá sofrer e talvez não ter o teu geladinho na hora certa no verão. Então tem estratégias que eu acredito que possam ser, porque eu vou comprar o meu ar-condicionado da sala que estragou agora. Isso. Entendeu? Bora negociar. Na clima. Na climatina. Na climatina. E aí, Victor, tu estava trazendo a questão do ar-condicionado não ser mais um equipamento de luxo, né? Quando eu era pequena, né, quando eu era criança, nós não tínhamos acesso ao ar-condicionado. Nunca. Eu fui ter um ar-condicionado depois que a gente já era casado e depois do nosso primeiro filho eu até fui meio contra na época. Por causa da luz. Não, porque tinham outras prioridades, né? E um ar-condicionado aí uma certa noite deu um calor daqueles absurdos. E eu disse, Israel, compra um ar-condicionado. Mas normalmente vocês têm vocês têm essa Temos. de tipo assim, saber quando é que é o start que a pessoa quer comprar. Pra mim é esse, é uma noite mal dormida sem ar. Uma noite mal dormida. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu tinha uma casa, eu morava de aluguel em 2012. E aí eu também, que ar. Essa luz. Um dia deu um de desmaiar o Batista da noite. Cara, que calorão. E eu me lembro, eu não quero nem saber, vou lá comprar nem que seja em 12 vezes, vou pagar o cartão, me lembro, paguei o cartão pra liberar limite, fui lá, comprei um ar-condicionado 2012 a primeira vez. E botei na empresa também, na mesma semana. Tipo, na mesma semana eu fui lá e botei na empresa também. E os aspectos climáticos, eles estão demonstrando, né, as temperaturas cada vez mais altas, então deixou de ser um equipamento de luxo para ser um eletrodoméstico como uma televisão, como uma geladeira, que é essencial. Não, e o cara começou a ficar mais abusado com o tempo, né? Porque antes o cara tinha que comprar certinho na medida dos BTU que dava para aquele quarto, que era para não ficar muito caro. Hoje tu faz o cálculo na internet e diz, não, um D9 funciona, bota um D12. Bota D12 que é para garantir para mais. Vamos errar para cima. Vamos errar para cima, né? Se estragar o das crianças, a gente abre as portas e fica todo gelado. Aí é o de 22. O de 22 sempre resolve a casa. Pô, falou do de 22, foi o que eu comprei na época. Eu até mexi com as crianças. Deixa a casa toda aberta. Só minha fria agora. É. Mas é muito bom. E aí acaba a gente se habituando a estar sempre num ambiente confortável. Exatamente. Né? E tu não quer mais ficar sem aquele conforto. Então vira realmente um artigo. E a gente se pergunta como é que a gente vivia, como é que a gente viveu tanto tempo. Eu me lembro na época que o meu quarto era uma cama aqui, outra ali, e eu esperava o meu irmão dormir pra dar uma viradinha no ventilador mais pra mim do que pra ele. O meu irmão mais velho, coisa de irmão mais velho. E como é que nós dormíamos? E aí depois eu fiquei pensando, uma vez eu perguntei pra uma pessoa, como é que a gente não era mais que não, era quente igual antigamente. O único problema é que o teu corpo não era adaptado a estar gelado sempre. E outra, a temperatura hoje em dia, ela continua igual antes, mas antes ela tinha oscilações maiores de temperatura. Porto Alegre não. Lá em Osório, sim. Antigamente, por exemplo, quando esfriava, dava à noite, né? Sim. Ele ficava um pouco mais frio. Hoje, das 6 da manhã, das 6 da tarde, que tá 28, que nem hoje, ele vai esfriar mesmo às 9h30, 10 horas da noite, porque o ar ele se mantém constante quente mais tempo. E antes era 28, saiu o sol, 21, 22, 19, né? Então, a preferência do ar-condicionado pela noite hoje é porque se mantém as temperaturas mais altas durante muito tempo depois do sol, né? Com certeza. Mas é um forte responsável por algumas brigas de casal. Sim. É impressionante, cara. Que a gente começa a ficar tão abusado com o uso do ar-condicionado que tu continua botando no 19 e te tapa de edredom, né, tia? Então é o seguinte, vamos simular o inverno aqui dentro pra botar o edredom, mas não desliga o ar. É, exatamente. É mais ou menos isso aí, né? Isso também acontece com todo casal, acontece com nós, né? Eu durmo sem camisa e a Fernanda de cobertor, né? Pra nós, tampadinha. Pra dar certo. E daí no outro dia dor de garganta em nós, né? Eu é clássico, no outro dia acordo meu de garganta.
Vocês já mudaram a história de algum cliente? Alguns. Algum bom, assim, pra contar? Cara, nós temos uma história... Hoje o nosso maior contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, que seria o PMOC, né, que é da lei, ele foi oriundo aqui da FENIC. Pode contar o Da nome do cliente se quiser também. Pode FENIC contar sabe. porque... E esse cliente, ele nos trouxe uma história de como é que eu vou dizer? Como é que eu poderia dizer? De decepção com a área, né? De decepção. Então, as empresas que atendiam eles ou faziam um serviço mediano ou faziam muito ruim. E daí a gente entrou em tratativas aqui. Até, eu acho que posso dizer o nome da empresa, né? É a Falgater, né? Que hoje é um dos nossos maiores contratos. Metalúrgica Falgater. E na época a gente entrou em tratativas, a gente passou um orçamento desse trabalho para eles. Eles acabaram não nos aprovando na época, por conta de o nosso valor ficou um pouquinho acima. Eles optaram por outra empresa que estava com valor abaixo, mas 3 ou 4 meses depois entraram em contato de nós porque eles tiveram outra decepção. Então hoje são nossos clientes já faz quase 2 anos e até onde a gente sabe, até onde a gente recebe o feedback deles, estão contentes com o nosso trabalho. Então eu acredito que é uma história de mudança, né? Boa, Uma história de mudança. É uma metalúrgica grande, com bastante equipamentos, que a gente conseguiu levar ela para outro nível, né? Hoje a gente vai, e nem eu brinco com os guri, hoje a gente vai lá limpar filtrinho, né? E tem um Porque ponto antes importante aqui para contribuir com o Israel, que vamos falar do que a gente é bom, né? A questão da ética profissional. Sim. De só trocar uma peça que realmente precisa ser trocada. Se o cliente te contratou para limpeza, vai lá e faz a limpeza. É o que a gente faz. Então a gente... lá atrás, aí volta de novo, quando a gente falou em montar a empresa em Cachoeirinha, a gente comentou, né, que a gente sentiu uma carência de profissionais, né, de empresas organizadas para prestação de serviço. Então, que existia ali uma necessidade, e existe ainda. A gente não dá conta, tem outras empresas muito boas, inclusive aqui na FENIC, né, expondo, e precisam mais empresas, porque a demanda, ela é muito grande, mas para quem se organiza e para quem é sério. Porque existem muitos profissionais que vão lá no cliente enganar o cliente. Então, teve uma outra situação que depois acabou virando um contrato, acho, da unidade de saúde, tu pode contar, lembra? Sim, a gente atende uma unidade de saúde. Primeira vez que tu foi lá. A gente foi chamada para resolver um problema lá pontual. A diretora nos ligou, recebeu uma indicação nossa, a gente foi lá. Então, eles estavam, na época, com 5 equipamentos parados. Né, com cada um com um problema diferente, e a empresa que tinha o contrato com eles tinha passado um orçamento de cada um, né? Uns era troca de compressor, outros era troca disso, outro... Tinha ar parado, né? Ar parado. Não, eles estavam parados, esses 5. Uhum. E daí a gente foi... doentes sem ar-condicionado. Isso. A gente foi atender esse cliente, e 3 equipamentos desse, eu digo que foi por maldade, por má fé. Estavam com um fiozinho retirado e isoladinha a pontinha. Cara. Aí a gente chegou lá, só tirou, conectou ele no lugar correto e a máquina saiu funcionando. Isso em 3 equipamentos. 2 estavam realmente estragados, né? A gente depois, posteriormente, consertamos esses equipamentos, mas daí a gente pegou a confiança dessa unidade de saúde, que hoje também é o nosso contrato mais antigo que a gente tem, que nasceu antes junto da da Climatia. A Climatia, pessoal, surgiu em 2019, a gente abriu, né, em novembro, para vocês terem uma ideia. Em janeiro, estourou a pandemia. Então, foi muito desafiador, e por outro lado, surgiram muitas oportunidades, né? O desafio do lockdown para a loja física, a gente precisou ir para a parte do e-commerce, a gente precisou se reinventar. O desafio de ser um serviço essencial que não pode ficar parado e que tem que entrar dentro de um hospital em plena pandemia. É verdade. Cara. Então, foram grandes desafios. E essa empresa na área da saúde foi muito especial e tá com a gente até hoje. Muito assim, por conta da confiança no nosso trabalho, né, de não mentir, de cobrar o que é o justo, o que é o correto. E o Israel viveu coisas lá dentro também, a gente pode contar da questão de oxigênio que ele viu faltar. Nós estávamos lá, eu estava em campo lá, na época da pandemia, fazendo as manutenções preventivas, né, tudo de máscara, aquele terror da pandemia, nós dentro dessa unidade de saúde, e faltou oxigênio, pessoal.
Vocês não têm noção do que foi passado lá dentro. Eu me arrepio até hoje. Nós correndo na rua, atacando ambulâncias particulares na rua para pegar aqueles cilindros menores e as pessoas lá tudo entubada, morrendo. A Eles estavam diretora morrendo. desesperada. A diretora em prantos corria, não sabia mais o que fazer. Cara, isso é loucura. Isso não tem, cara, me arrepia até hoje. Tem uns lados da pandemia que não tem. Tem uns lados da pandemia que a gente só descobre depois de muito tempo de É. conversar com as pessoas, né? E Então, a assim, gente na com época a medo, gente né? parou. E ele também, a gente com medo porque ele tava lá. Lógico, e a Meio gente a não tudo sabia isso. como é que pegava a doença, a gente achava que era só de olhar, pegava. Ah, E tu imagina o desespero, tu vê as pessoas morrendo, Morrendo. sufocando. E tu Sem não poder respirar. fazer nada, porque tu não É, tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer. É. Mas graças a Deus, por Deus, passou 3 ambulâncias na frente dessa unidade de saúde. É, cara, Na depois hora a que gente se conseguiu explica. pegar os cilindros, cada ambulância tinha 2 cilindros. Conseguimos suprir até a chegada do caminhão com o novo. Então deu tudo certo, ninguém morreu, passaram mal pra caramba, ninguém morreu. E eu me lembro até hoje do comprometimento dessa diretora, dela tá lá junto, dela tá desesperada lá. mas tinha sala vermelha. E do IML que sempre pontava, né? Que sempre tinha alguns casos. Inclusive tem um ar-condicionado na sala do IML, né? Onde tem que ser feita a manutenção. Então os guris entravam lá e tava o corpo lá. Manutenção do ar-condicionado. Não tem o que fazer, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. É um serviço que tem que ser feito. É o lugar, tia, tem que entrar. Né? Eu não sei, eu pensaria. Eu Dependendo. sou mais cagão. Eu vou só nos apartamentos. Nas empresas também, que não seja hospitalar. É. Hoje o grande público base de clientes de vocês, ele é corporativo? Corporativo. Hoje a Climatia tomou um novo rumo, né? Onde a gente focou na parte corporativa, nos contratos de manutenção. A gente, então, se focou mais nisso, né? Mais nessa parte mais CNPJ. Quer falar alguma coisa? É isso. É isso. Tivemos também uma história que eu também gosto muito de contar. Tem uma associação Pais e Amor em Cachoeirinha. Tá? Uma Verdade. associação de pais de autistas, né? Legal. E a gente fez a climatização de toda a associação é linda, a gente fez com muito carinho, fez um trabalho que eu posso dizer assim que eu tenho muito orgulho, né? E hoje a nossa empresa, ela é mantenedora, nos tornamos mantenedor da associação. Hoje é a nossa equipe que cuida da manutenção dos ar-condicionados deles, né? De forma gratuita, né? Claro. E é uma coisa que a gente se orgulha muito, que a gente se emociona muito cada vez que vai, cada vez que participa. Tivemos uma corrida agora há poucos dias, né? E é uma coisa bacana, uma coisa que eu digo assim, não é dinheiro, te recebe amor, né? Nada é por acaso e o universo devolve, né? Devolve. Claro que Sempre devolve. devolve. Quando a gente começou a atender a associação, eles atendiam dentro de um container. E era o espaço que eles tinham para as mães se reunirem e trocar informações. E aí a gente vê tudo que as gurias conseguiram conquistar, né? É muito bonito. Muito É uma bonito. sede Todo mundo linda, conhecer. moderna. Excepcional, excepcional. Bacana. Que massa. A gente podia ficar a tarde toda aqui conversando, né? Trocando ideia. Porque é um assunto doido. São bons de história, são pessoas iluminadas, pessoas que só fazem o bem. E isso é tão bom ter com a gente aqui. Porque tá tão difícil hoje em dia, né? As Já pessoas. falaram de negócios, não sei É, se a tu gente viu. falamos tão pouco, falamos mais Falaram de história. de raiz. E que na verdade é o que move hoje em dia as pessoas a procurarem empresas. E vocês têm uma palavra que eu acho que é a essencial de vocês, que é a ética, né? Eu acho que é aquilo que move vocês. E tu sabe que a gente tem atendido muitas empresas aqui passando no podcast, e Cachoeirinha se move pela palavra ética. Pois é. Porque todas as empresas falam de uma forma veemente sobre ética. E eu tô achando que Cachoeirinha é uma grande empresa é uma grande cidade de grandes empresas de ética. E todas que passaram até aqui tem, vocês talvez sejam um retrato dessa, assim, pelas histórias que contam, pela forma de conduzir o começo de tudo. Então, da minha parte, eu queria dar um parabéns para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje dividirem Dividir isso com a gente. Né, Vitor? E já que a gente falou tanto de passado, de histórias, de trajetórias, e o futuro, hein? Futuro só a Deus pertence, né? Que é um clichê tão verdadeiro. É verdade. Temos muitos planos, né? A gente sente a demanda aumentando a cada ano.
tanto por serviços quanto pela venda de peças De manutenção. de manutenção. Então, quando o profissional precisa instalar o ar-condicionado, a Climatia tem uma loja física onde a gente vai até lá e encontra tudo que precisa para instalar o ar-condicionado. Desde o suporte, o cabo PP, né, as fitas, tudo que precisa, a ferramental. E isso está aumentando muito. E esse profissional que arruma o ar-condicionado, muitos deles também arrumam máquina de lavar, geladeira. Então a gente viu nisso uma oportunidade de ir ampliando, né, o portfólio de produtos. Também estamos com e-commerce e vendendo no Mercado Livre. E vendemos hoje para todo o Brasil. Fala pra nós, então. É lojavirtual.climatie.com.br. Convido todo mundo a visitar nosso site e nosso e-commerce. E o Instagram. Instagram é @climatieRS. Boa. Vou dar uma dica pra vocês, hein? Certamente já pensaram isso, lógico, com certeza. Eu sou do litoral, e vocês sabem que litoral, mão de obra, peça, entrega, comprometimento e ética. Eu tô falando por mim, porque eu trabalho muito com meus clientes de marketing, são muito da área de construção civil, então se encaixam muito bem nessa história de apartamento, casa, condomínio. E a grande reclamação e a massiva reclamação é mão de obra qualificada e entrega em dia. Então, acho que é um nicho de mercado que vocês podiam pensar com bastante carinho. Vocês enlouqueceram, Mas a gente quer comissionamento. só todos os 10% lá na praia. Nossa. Mas eu acho que é uma baita ideia. Pensar com carinho. Certamente vocês têm clientes lá na praia. Temos clientes no litoral. Tá na mão de 2 ou 3 empresas que são muito boas, mas tem mercado absurdo. Assim, E o nosso diferencial em venda de peças é o atendimento rápido e personalizado. que é o mais difícil. Que é o mais difícil, que é o que o Israel, quando era CLT e também executava isso, ele sentia falta. Né? As empresas, elas cresceram demais, as concorrentes, vamos colocar assim, e burocratizou muito o processo para o profissional comprar. Exato. E tem grandes empresas também fornecendo esses materiais e não dão a devida atenção quando o profissional menor, ele é autônomo. Toque de caixa, né? Então a gente procura dar esse atendimento diferenciado mesmo para pequenos instaladores. E isso que nos dá essa credibilidade toda, a gente é conhecido em todo o Brasil. E isso vai fazer vocês crescerem cada dia mais. E eu vou falar de uma empresa que eu tenho muito carinho, que é uma empresa nossa, do nosso coração, né? Que é o Frigorífico Borrussia, eles são nossos amigos. E eles nunca deixaram de vender pro pequeno. Eles tiveram uma oferta de um grande mercado e eles negaram essa para ser fornecedores só desse mercado. E eles nunca aceitaram, porque eles disseram, a gente prefere tirar o caminhão 100 vezes para entregar pro pequeno do que uma vez para entregar pro grande. Porque é o pequeno que faz o nosso nome mais longe. Com certeza. Que nos valoriza. Quando tá com a gente sempre. estava na pandemia, a gente vendeu para uma pessoa disso aqui lá da fronteira, foi o primeiro cliente, eu nunca esqueço. E para nós foi tão marcante, poxa, onde a gente chegou, né? E a gente já vendeu para Brasília, para Bahia, para Argentina. Legal. Então, para nós é muito gratificante assim, ver o resultado do nosso trabalho, né? Tomando corpo, tomando força. Parabéns, pessoal. Obrigada. Antes de partir para o encerramento, como é que são as vendas de vocês pelo Mercado Livre? Então, ano passado, que aconteceu esse alagamento, né? A gente teve que dar uma parada, uma pausa no projeto do Mercado Livre. A gente retomou isso em setembro. E a gente hoje já tem quase 1.000 produtos já disponíveis no Mercado Livre. Legal, Então, é muito bom também. A entrega é super rápida. Eu acho que quem aprende a dominar as estratégias comerciais através do Mercado Livre tem um sucesso absurdo. Eu gosto muito do Mercado Livre. O Marketplace salva, muitas vezes, até o mês que não tá fechando de A ao B, né? E tem um ponto interessante, quem tá no Mercado Livre muitas vezes não tá procurando preço. Ele quer agilidade, ele quer o produto no outro dia. Posso Também dizer isso que interessante. aconteceu, isso faz 30 minutos que aconteceu comigo. Tive que comprar um carregador pro meu Note agora e eu vou no primeiro que me entrega. E às vezes ele é 10 reais mais caro, 15 reais mais O caro. Mas não cliente, tem problema ele pra não mim, quer né? saber o preço, ele quer saber Ele em quantas quer saber- vezes que parcela e qual prazo de E entrega. se tem frete grátis, E se dependendo tem do valor. frete grátis. É isso. E tem uma outra coisa que a gente acabou não falando, que foi, a Fernanda agora relembrou da época do alagamento, né? A gente ficou muito feliz de estarmos numa posição geográfica que nos permitiu atender toda a região metropolitana, E interior do estado. interior do estado, com produtos que estavam faltando, que as grandes lojas estavam fechadas por conta do alagamento. Boa. Então a Climatie conseguiu suprir esse mercado que estava à procura do motor da geladeira que queimou, né, os essenciais ali. E lembrando que a gente fez isso e ninguém subiu o preço por conta disso. A gente vendeu pelo preço justo, pelo preço que já estava, né? E conseguimos, graças a Deus, dar conta. Hoje temos muitos clientes que nos agradecem
por ter feito de tudo um pouco para conseguir ajudar. Porque a gente fez o que grandes empresas não fazem. Teve caso de eu botar a mercadoria no meu carro, pegar 118 e ir lá na Expresso São Miguel, na transportadora, entregar para conseguir despachar no mesmo dia e chegar no outro dia pro cliente. Porque eles não podiam vir até vocês? Porque eles não podiam vir, porque a demanda era gigante, astronômica. Baita história, né? Temos? Muitas histórias boas. Vão ter. Dá pra gente ficar aqui um tempo mais, cara. Agora eu tô mais tranquilo. Agora, e só pegou o chopinho ali. Tem chopinho, ok. Mas, Israel, Fê, a gente queria agradecer a presença de vocês aqui, de terem dividido essa conversa com a gente. Confesso que, particularmente, eu achei muito legal ter escutado sobre a trajetória de vocês. Eu, como empresário, também tenho no nosso negócio, na ProHub, essa parte mais humana da parada. Também sou um apaixonado pela minha marca, assim como vocês são apaixonados pela de vocês, que brilha os olhos em cada movimento, em cada feito. E isso é quando a gente sabe que o cara é empresário raiz, que circula, sabe? Brota no sangue do cara, a veia para o empreendedorismo, para fazer as coisas bem feitas, para atender as pessoas com qualidade. E é certo que isso traz resultados e benefícios que o futuro a Deus pertence e o céu está longe de ser o limite, meus queridos. Verdade. Tá? Muito obrigado aí por esse bate-papo aí tão legal, tão descontraído. Nós que agradecemos. Ainda tem muito conteúdo até o final dessa feira, então fica com a gente. Um forte abraço. Tchau!